E aí galera do YouTube, boa tarde, tá? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Para colocar aí mais um capítulo do nosso curso de armas de ar comprimido, que eu entendo que é necessário, porque qualquer pessoa que se dedica a uma arte, a um esporte, quer conhecê-lo a fundo, precisa de conhecer os rudimentos desse esporte, aqueles que por ele foram responsáveis, uma vez que normalmente é nessa parte inicial que estavam os maiores desafios. Hoje os projetistas, as indústrias aperfeiçoam as armas, mas a criação, desenvolvimento primeiro delas, a parte da prancheta, digamos assim, de do nada tirar uma arma, essa parte eu considero a parte às vezes mais crucial e mais difícil, e nós não poderíamos deixar de mencionar aqui no nosso curso estas pessoas e estes nomes que fazem parte da história das armas de ar comprimido e que foram responsáveis para que elas chegassem a nós, nos propiciando o prazer que temos nelas. Eu quero dizer que não falaríamos de todos, seria impossível falar de todos. A segmentação do desenvolvimento das armas de ar comprimido é muito grande. Nós então falaremos apenas de alguns nomes que foram mais cruciais nesse projeto, que é o projeto das armas de ar comprimido. Nós vamos interagir aqui com a tela, como fazemos sempre. E nessa aula nós queremos falar sobre a timeline, ou sobre, no decorrer do tempo, a descrição ao longo dos anos daqueles que foram relevantes, ou pelo menos de extrema relevância para o desenvolvimento das armas de ar, tanto como criadores quanto como desenvolvedores. É bom lembrar que a primeira arma de ar comprimido foi a zarabatana. Pelo menos se atribui a essa arma, a primeira arma que usou o ar para disparar um projétil com uma função de tiro, digamos assim, de atingir um alvo. Ela tem sua origem definida de forma indisparsa, não tem como falar, porque as pesquisas ainda não conseguiram pormenorizar como ela surgiu e em que região ela surgiu. Sabe-se que ela era praticada por povos nativos e índios na América do Sul e na América do Norte, e também por povos do Sudeste Asiático. Portanto, a primeira arma de ar comprimido não era mecânica, ela usava o ar do pulmão para poder ser disparada. Dando andamento então na nossa timeline do surgimento das armas de ar, eu vou trazer aqui o nome dos dois pioneiros a quem está vinculado o surgimento da primeira arma de ar comprimido mecânica. Porque, como já dissemos, a zarabatana não era mecânica, usava o ar dos pulmões. E esses dois nomes são Gunther e Hans Lubsinger. A eles é atribuído a invenção da arma de ar comprimido no ano de 1560, na cidade de Nuremberg, na Alemanha. Lubsinger era mecânico, Gunther era um pesquisador que já pesquisava propriedades do ar. E Lubsinger, no convívio com ele, começou também a se envolver na pesquisa da compressibilidade do ar e consequente potência que essa compressibilidade poderia resultar quando esse ar comprimido fosse liberado. Eles empreenderam essa pesquisa e desenvolveram então a primeira arma de ar comprimido, fruto e resultado dos estudos que eles estavam fazendo. Então esses dois nomes, Gunther e Hans Lubsinger, eles a eles é atribuído, o surgimento, a criação das armas de ar comprimido, não o uso do ar comprimido, mas a criação de um dispositivo que fosse capaz de disparar projéteis
usando como força propulsora o ar comprimido. Diz a literatura que não há nenhuma amostra da arma que eles, nenhum retrato, nenhum protótipo, nenhum projeto ficou para a história da arma que eles inventaram, embora haja uma arma, na aula seguinte vocês verão, que muitos historiadores dizem que é a pistola criada por esses dois homens. Então eles são os pioneiros. Vocês vão ver muita internet falar que é o Girandoni, mas pesquisando mais a fundo, vocês chegarão a esses dois nomes. Então vamos adiante aqui, falando então do nosso Girandoni, que é o que segue a sequência da nossa timeline. Girandoni, ou Bartolomeu Girandoni, nasceu em 1744, atribui-se à morte em 1799. Ele era mecânico, armeiro e relojoeiro de uma cidade chamada Tirol, na Áustria. Foi o inventor e desenvolvedor do primeiro rifle de ar comprimido que se tem conservado em museu. Conhecido como rifle Girandoni, foi o primeiro rifle de repetição, inclusive usado em guerra. Ele foi uma evolução extraordinária na guerra, porque ele era isento do uso da pólvora, que tanto saía aquela fumaça que intoxicava o atirador quando ele disparava, quanto gerava barulho na hora do disparo, que denunciava tanto de forma visual quanto auditiva onde estava o atirador, por causa da fumaça e do som. Então vem Bartolomeu Girandoni e introduz o rifle de ar comprimido, e que não gerava o incômodo da intoxicação pela fumaça e pela pólvora. E ele foi visto como um avanço tão grande que o exército austríaco encomendou 1.500 deles, e eles foram o terror da guerra, a ponto de Napoleão prometer prêmios extraordinários para quem conseguisse matar um atirador que usasse o rifle de ar comprimido Girandoni. E também pela captura de cada Girandoni. Inclusive os atiradores que faziam uso dele em guerra, quando capturados por Napoleão, eles eram eliminados, era pena sumária de morte. Não vamos entrar mais nesses detalhes. O rifle Girandoni era essa peça que vocês estão vendo aqui. O exemplar que tem dele foi adquirido pelo Dr. Robert Beeman, que é um projetista de armas de ar renomado, a quem devemos muito do avanço que nós temos hoje, tanto em armas quanto em munições. E ele adquiriu esse rifle, custou mais de $1 milhão, mas ele doou esse rifle ao museu num ato de generosidade e naquele desejo de que a arma fosse preservada para aqueles que desejam conhecer mais sobre esse esporte. Seguindo então, surge Kunitomo Ikansai, que foi um japonês que viveu de 1778 a 1840, então o Girandoni surge em 1780, ele tinha 2 anos quando o Girandoni surgiu. Esse japonês era um armeiro também e um inventor. Além da arma de ar comprimido, ele inventou telescópios e outras coisas mais. Depois de estudar os inventos que estavam ali nas mãos dele na Holanda, ou que os holandeses tinham, compravam, ele acabou por desenvolver sua própria carabina de ar comprimido. Então esse japonês, com base nos inventos que ele via, nos modelos que ele viu, ele produziu um rifle próprio de ar comprimido. Foi esse senhor da caricatura, que é claro que não é ele, mas é uma caricatura que se entende, que se assemelha a ele. E o rifle é esse que vocês estão vendo aqui do lado. Ele, para produzir esse rifle, ele usou uma técnica japonesa chamada Hangaku, que na verdade é a técnica onde eles não querem tirar o mérito de quem trabalhou nela primeiro, nem atribuir todo o mérito a quem aperfeiçoou. É uma técnica que diz que aquele invento foi possível mediante a observação de outro pré-existente antes dele. Então o Kunitomo Ikansai pegou o Girandoni e aperfeiçoou, tornando inclusive a técnica de gatilho uma técnica melhor do que o Girandoni tinha, pelo menos assim se diz, e fez isso em 1820, 40 anos depois que o Girandoni já estava fazendo um grande sucesso. Vem então logo em seguida Isaías Lukens,
que nasceu praticamente no mesmo ano do japonês, tá? Em 1779, veio a falecer em 1864, era um americano extremamente talentoso, mecânico, fabricante de moinhos de vento para bombear água, e fabricava também finos relógios assim com um grau de precisão muito grande. Desenvolveu e aperfeiçoou as armas de ar comprimido de sua época. Foi ele provavelmente que construiu os rifles dos exploradores Lewis e Clark, que foram dois expedicionários que empreenderam numa expedição que acabou conquistando uma parte da América do Norte para os Estados Unidos, me parece que o estado da Louisiana. Então ele empreendeu ali, e eles levavam com eles esse rifle produzido por Isaias Lukens, que era um rifle de ar comprimido muito parecido com o Girandoni, mas mais aperfeiçoado. Esse rifle, nessa expedição de Lewis e Clark, fez tanto sucesso que os povos nativos, os índios, chegaram a criar um mito em volta desse rifle, por dizer que era uma arma do Deus Trovão. Então, Isaias Lukens, esse americano, foi um daqueles que ajudou muito no desenvolvimento, no aperfeiçoamento das armas de ar, que viveu também nesse período aí de 1779 a 1864. É esse senhor aqui, o Daguerre já tinha colocado a câmera fotográfica já funcionando, e está aí a foto dele, Isaias Lukens, que aperfeiçoou o Girandoni e tornou ele uma arma fenomenal, extraordinária, principalmente para os padrões da época. Seguindo a linha dos desenvolvedores, a timeline, nós vamos chegar a William Markman, que viveu também, nasceu em 1851, morreu em 1930, já no século XX, século passado. Foi um grande empreendedor e aventureiro. Esse cara, ele era muito ousado, tinha uma ousadia muito grande. Ele começou montando fábrica de cisternas de madeira. A princípio, seu investimento foi esse, mas em 1886 ele inventou um rifle de ar comprimido chamado de Markman Rifle Wood. A gente sabe que o wood é madeira. Ele chamava assim, o rifle chamava de Markman Rifle Wood, porque ele era feito praticamente todo de madeira. Atribui-se a William Markman a invenção da arma de ar comprimido como nós a temos hoje, principalmente usando mola. E que uma curiosidade para todos, ele era uma arma praticamente toda de madeira, mais de 90% dela era de madeira. Esse rifle foi um sucesso e iniciou-se nele a produção industrial de rifle. Nascia então a Plymouth Store, foi a primeira firma que comercializou de forma industrial os rifles de ar comprimido. William Markman, ele foi responsável por duas coisas: por popularizar o rifle. Por quê? Porque fazendo-o de madeira e empregando já pela primeira vez mola helicoidal, o preço do rifle despencava, porque o Girandoni, o rifle de Isaias Lukens, eles eram tão caros que eram armas de reis, de generais e de colecionadores riquíssimos, barões e duques que tinham muito dinheiro. Então era um tiro elitizado com a arma de ar. Possuir um exemplar de uma arma de ar era uma coisa assim que não era para qualquer pessoa. Mas quando vem William Markman, ele desenvolve um projeto de um rifle que é feito de madeira, que dispara de forma considerável, e então o rifle pode ser barateado, e ele começa então a vender em larga escala, e o rifle de ar comprimido se populariza. Por isso ele é considerado o pai das armas de ar comprimido, não o inventor. O nosso William Markman é esse jovem aqui, tá? Com esse bigodinho pequenininho, e o rifle era esse que vocês estão vendo aqui. Vocês podem ver que a construção é toda de madeira, apenas o cano aqui levava alguma parte de metal. Está aqui em pedaços, aqui em detalhes, perdão, a foto. Então foi um cara que deu pontapé para que hoje todos nós pudéssemos ter uma arma de ar comprimido, por reduzir o preço e fabricar em larga escala e colocar no mercado, tá? Aqui eu coloquei apenas a título de curiosidade. Tá aqui, ó, The Markman Air Rifle, ou é Rifle Markman, né?
Christmas present, presente de Natal, incentivando desde presente de Natal. Todos podem usar everybody, eu não falo bem inglês, eu leio e traduzo muita coisa, mas falar só quando eu falo com Barack Obama, tá bom? Mas vocês verem, era o comercial da época do rifle dele. Vocês veem as fotos que as pessoas postavam, as crianças ganhavam o seu Markman, tá aqui de ar comprimido. A garotinha com a bonequinha e o garotinho com o seu riflezinho. E aqui uma foto da Markman Air Rifle, que foi a primeira fábrica que colocou o rifle em larga escala, rifle de ar comprimido nas nossas mãos. Adiante, em 1890, ocorre o rompimento do esporte envolvendo as armas de ar comprimido. Rompimento no seguinte aspecto: o nascimento. Já que o rifle Markman podia ser adquirido pela maioria dos mortais, criaram então modalidades de tiro ao alvo. E o esporte, o tiro desportivo com arma de ar, decola então a partir do rifle Markman, onde eles elaboram campeonatos, competições, jogos e também caça com arma de ar comprimido, porque o Markman, apesar de ser todo de madeira, ele tinha um disparo com uma potência considerável. Então, de 1890 para cá, o rifle de ar virou febre, contágio mundial, principalmente europeu. Depois que ele vai chegando mais para a Ásia, para a América, mais para a África, mas principalmente europeu. Porque com o rifle fácil de ser adquirido, surgiram então as muitas competições com as armas de ar. Então, de 1890 para cá, a porteira estava aberta, o rifle de ar comprimido tinha vingado, nada poderia deter, como hoje nada detém o amor por esse esporte no nosso meio, tá? Em 1901, então, é fundado no Reino Unido a SWMRC, com o objetivo de promover a criação de tiros de clubes civis. Porque o rifle popularizou de tal forma que agora, além das pessoas que eram militares, os civis podiam ter rifles. Então se criou a primeira associação para tiro com rifle de ar comprimido por pessoas que são civis, por não militares. Em 1947 ela se torna a NSRA, National Rifle Association Small Bore, perdão, eu coloquei aqui o S fora do lugar certo, vocês me desculpem, que é a sociedade, a primeiro SWMRC, Sociedade de Homens de Trabalho, de clube de homens de trabalho com rifles, ou seja, de homens não militares, de homens civis. Depois eles iriam se transformar na NSRA, que é a National Small Bore Rifle Association, ainda hoje uma das poderosas do mundo. Aqui tem algumas fotos. Pois bem, vamos falar então de algumas datas. Já que 1947 foi fundado, daí para lá surgem as grandes empresas das quais falaremos também. Mas vamos só colocar aqui algumas que são principais. Em 1861 funda-se a BSA. Todo mundo que tem um rifle BSA, uma luneta BSA, sabe que é de excelente qualidade. Em 1886 surge a Markman Air Rifle Company, que em 1931 vira a Daisy, que produz ainda hoje carabinas, tá? Em 1890 a Atlas Gun Company, responsável também por produção de grandes e preciosos rifles. Em 1890 também surge a Diana Air Guns, ainda hoje tem muito rifle Diana, eu tive um que é excelente, como teve um Daisy também excelente. 1899 funda-se a Airman Verrausch, que hoje produz ainda as HWs que estão na nossa mão, que são armas também excelentes. 1923 surge a Croisman Arms Company. 1816 a Hampton Arms Company, a data ficou um pouco fora, devia estar lá em cima, eu me esqueci. 1880 produzindo apenas chumbos a Gamo, e em 1961 a Gamo, além de a produção de chumbos de munição, começa a produzir também as carabinas de ar comprimido, das quais eu gosto muito. É relevante falar que de 1914 a 1948 aconteceram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A primeira de 1914 a 1919, a segunda de 1939 a 1944, coisa assim, salvo algum engano meu.
Nesse período dessas duas guerras, nessas décadas que envolveram essas duas guerras, as armas de ar foram amputadas, não extintas, mas deixadas meio de lado, porque era da necessidade da guerra, que precisava de armas de alto poder de parada e de destruição. Então as armas de ar caem meio no esquecimento e se produzem armas de fogo mesmo, de grosso, de grande calibre. E só depois, então, que acaba a Segunda Guerra, é que se volta uma ênfase muito grande às armas de ar comprimido, tá? Alguns fabricantes e marcas que, sobretudo, aceleraram a produção depois da Segunda Guerra e que estão hoje no nosso meio como expoentes das armas de ar, estão aqui Arms, Anschutz, Benelli, BSA, Sesca, Colt, Cometa, Croisman, Daisy, Diana, Fireball, não sei bem, FX Arms, Gama, Power, RWS, Ster, o Marex, o Alter, o Webley Rebel, Weyrauch e outras mais. A lista, para vocês terem ideia, consta de quase 100 nomes. Coloquei aqui apenas algumas, mas existe a listagem completa delas. Por que eu quis colocar esse detalhe? Para que aqueles que trabalham com arma de ar saibam quem foram os grandes nomes, ou pelo menos alguns nomes interessantes e que fizeram com que chegasse à nossa mão as armas de ar, e ainda hoje elas estão em contínuo processo de desenvolvimento. É isso aí, eu espero ter ajudado. Gostou, dá um joinha e aguarde que a próxima aula está no forno já, ok?